Bom, boa tarde a quem me assiste, acho que só o professor vai assistir. Sou o Matheus, eu sou professor de matemática, física, sou licenciado em matemática pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, em Jacarezinho, Paraná também. Sou professor no Colégio Objetivo em Bandeirantes, Colégio São Miguel. E esse vídeo é mais um trabalho da faculdade da Universidade de Nimes para o curso de elétrica, tá? Pelo professor Luiz. A proposta do trabalho é bem simples, é a gente gravar vídeo explicando as regras de um jogo e se nós já aplicamos algo parecido com isso em sala de aula. Bom, antes de eu dar início a isso, eu vou uma pequena introdução de o que me trouxe até este arquivo que eu vos mostro. Eu pesquisei bastante sobre jogos digitais, né? Porque seria de uma maneira mais simples para escolas que têm laboratórios de informática, ou enfim. Porém, com a extinção do Adobe Flash Player, que foi recente, muitos jogos e coisas que haviam disponíveis na internet, eles saíram do ar, pelo menos por enquanto. Então deu essa falta de alguns sites, inclusive, não só para jogos, mas várias coisas que relacionadas a esse Adobe Flash Player, ok? Então, depois de muita pesquisa, eu consegui encontrar este jogo de tabuleiro de circuitos elétricos, o que eu achei bem legal, porque eu estou na metade do primeiro bimestre, com a frente 3 de física que eu tenho no colégio, e está exatamente terminando este assunto, já iniciando geradores. Então, acaba que é uma boa revisão para ver se realmente eles fixaram o assunto. Uma aula de 50 minutos é o suficiente para passar esse jogo aqui. E no próprio arquivo, tá tudo disponibilizado, até o plano de aula do que você e como você pode aplicar isso na sala, tá? Enfim, vamos falar logo que já está rolando demais. O prefácio, isso aqui é no finalzinho do arquivo já, tá? Tem todo um arquivo em cima disso, eu vou deixar o link do arquivo na descrição do vídeo e mandar para o professor, não sei se mais alguém vai me assistir. Enfim, aqui tem um prefácio de jogo e coisas assim, antes de iniciar, de fato, as regras, tá? Então, vamos aos tabuleiros, tá meio virado, então o artigo traz assim pra gente. O jogo ele é composto por 3 tabuleiros, nos quais esses tabuleiros eles são circuitos elétricos, contendo voltímetro, amperímetro, componentes como as lâmpadas, resistores, afins. Tá? Então, nós possuímos 3 tabuleiros. Eu já vou explicar como que entram esses tabuleiros no jogo em si com o decorrer das regras, tá? Mas aqui nós temos os 3 tabuleiros. As cartas, sendo a lâmpada, o resistor, a lâmpada, o amperímetro em miliampere, resistor em miliohm, uma carta de curto-circuito, que é uma carta tipo um debuff dentro do jogo, um capacitor, um fio, um voltímetro e um aterramento, que é como um power-up. Tá? Esse aqui é um debuff e esse é um power-up. Tá? Até porque é um jogo e ele tem que ter componentes diferentes que envolvam jogos no caso, né? Uma confecção de dado, caso precise. Enfim, vamos às regras. Quais são os objetivos desse jogo? Praticar os nomes dos componentes de um circuito, praticar o tipo de associação entre esses componentes, né? Associação em série, em paralelo, como que eu devo colocar um voltímetro, um perímetro, enfim. Praticar a posição no circuito que deve ser colocado, voltímetro, um perímetro, justamente. Regras do jogo. Eu vou usar o meu exemplo de como eu faria isso na minha sala de aula. Eu tenho um terceiro ano de médio, que eles têm 9 alunos. Uma escola pequena, escola particular, então é mais tranquilo de trabalhar isso daqui. Então, a ideia do jogo é separar os alunos em duplas, trios ou até em grupos, dependendo da quantidade de aluno. Como eu tenho 9, eu separei eles em 3 trios, tá? Então, vamos ler as regras para vocês entenderem já com essa ideia de que eu teria 3 trios para isso. Cada aluno ou grupo receberá um tabuleiro e 3 cartas, inicialmente. Um tabuleiro e 3 cartas para cada aluno, lembrando que eles jogam de maneira individual, só que eles são separados em 3 para eles se enfrentarem dentro deste grupo.
Então, cada um desses 3 recebe um tabuleiro e 3 cartas. Referente aos componentes nos circuitos, que é lâmpada, resistor, fio, capacitor, amperímetro ou voltímetro, tá? As 2 cartas de power-up e debuff, se for retirada, elas têm que ser devolvidas. No começo não pode começar, que é justamente o que está aqui, ó. As cartas devem ser escolhidas aleatoriamente. Caso alguém pegue o aterramento ou curto-circuito nesta primeira rodada, deverá devolvê-lo ao baralho e pegar outra carta. O jogo poderá ter um moderador, alguém que fique fora do tabuleiro. Normalmente é o professor, já que a minha turma é pequena, eu mesmo seria o moderador dos 3 times, dos 3 grupinhos de pessoas que estão jogando. Tá? Moderador esse que fica responsável por entregar as cartas, o tabuleiro, enfim, não é necessário, mas se sobrar alunos, se for um grupo muito grande, de uma sala de aula muito grande, aí pode colocar um moderador para ficar monitorando, certo? Como se fosse o juiz da partida. Após isso, cada aluno deverá lançar os dados. Quem obtiver maior pontuação referente à soma dos 2 dados inicia o jogo, tá? Então, voltando. Cada aluno no grupo vai ter um tabuleiro, 3 cartas, que está virada para o lado de cima, sendo componente de um circuito. E para decidir quem inicia o jogo, é jogado os dados, e quem obtiver maior pontuação, inicia o jogo. Tá? O aluno que irá iniciar o jogo deve escolher se deseja executar um ataque, que são no máximo 2, ou deseja passar a sua vez, tá? Então vamos lá, vamos explicar o que é esse ataque. Todos os jogadores têm 3 cartas viradas para cima. Aquele que efetuar um ataque, ele vai pegar uma de suas cartas e vai propor a quem ele está atacando. Tá? Então, beleza. Tem o atacante e tem o cara que está se defendendo. O cara que ataca propõe uma carta, o cara que se defende fica ok, espera. Eles jogam os dados, tanto o atacante quanto o defensor. Quem obtiver a maior pontuação desses dois, ou seja, quem tiver a maior soma entre os dados, ganha a rodada, ganha o ataque, sendo ele o atacante ou o defensor. Se o atacante ganhar o ataque, ele tiver a maior pontuação dos dados, ele pode pegar uma das 3 cartas iniciais, uma das 3 iniciais do jogador. Tá? Se ele perde, a carta que ele propôs ao jogador que ele escolheu atacar, fica com o cara que foi atacado, tá? Então, que basicamente quem ganhar a maior pontuação ganha uma carta, tá? Ou pode ser a carta proposta pelo atacante, ou pode ser a carta que o atacante escolher, caso o atacante ganhe, tá? E o cara que iniciar, ele pode começar com 2 ataques, tá? Sendo 2 ataques, ele pode atacar lançar 2 ataques diretos ao mesmo oponente, ou ele pode escolher atacar um de cada vez, fica a critério dele, tá? E assim se repete, né? Uma pessoa ataca e o outro se defende. Quem vencer ganha uma carta. E, obviamente, também a pessoa que for atacar, ela pode escolher não atacar, ela pode ser passiva. Tipo, ganhei, mas eu não quero atacar, eu prefiro ficar com as minhas cartas. Ok, não ataco. Passo a vez para o outro decide se vai atacar ou não. Ah, vou atacar. Eles se atacam, quem tiver a maior nota ganha uma carta. Ou pode ser a carta que quem estiver atacando ganhar, escolhe. Ou pode ser a carta que quem está atacando entregou a quem está se defendendo, aquela pessoa vai ficar com uma determinada carta. Tá? Então, caso deseje atacar, ele pode realizar 2 ataques que têm direito sobre o mesmo oponente. Realizar um ataque cada um dos 2 oponentes, ou então realizar um ataque e depois passar a vez. Também há essa opção. Como ocorre o ataque ocorre da seguinte forma. Para realizar o ataque, ele deverá oferecer uma carta em troca da carta que ele deseja capturar, do oponente. Após isto, quem ataca joga 2 dados, e depois quem está se defendendo também joga os dados. Caso o que está atacando obtenha maior pontuação, ele escolhe qual carta deseja pegar do oponente. Caso ele perca o duelo, deve dar ao oponente a sua carta, que havia previamente selecionado. Ponto. Após realizar o ataque, o jogador escolhe se deseja executar o próximo ataque ou deseja passar sua vez. O jogo prossegue, sempre em sentido horário. A primeira rodada termina após o terceiro jogador ter finalizado a sua jogada. Para iniciar a segunda rodada, será entregue mais uma carta pelo moderador do jogo. Ou cada jogador pega por conta própria a carta. Não há necessidade, de fato, de haver um moderador. Tá? Essas todas as cartas, obviamente, é tipo jogar cacheta. Você pega a carta, cacheta, ou não sei que buraco, não sei como é que o pessoal chama, mas você pega uma carta do baralho que está virado e vai deixar ela aqui. Nessas partes as regras não explicam, mas essa carta que é pega,
você olha, coloca ela aqui, ela permanece virada de cabeça para baixo. Caso ela seja uma carta de power-up, você pode usá-la, ou se for a carta de debuff, você deve usá-la, né? Por exemplo, inicia a segunda rodada, aqui vai explicar, vou até ler que é mais fácil. Ao final de cada rodada, cada jogador recebe mais uma carta do baralho. A dinâmica do jogo continua até que alguém complete o seu circuito elétrico. Ou seja, vencerá o jogador que completar o seu circuito primeiro. Lembrando que, se caso eu tenha uma carta que faça parte do meu circuito e eu fui atacado, eu posso perder aquela carta. A pessoa que me atacou e ganhou, ela pode pegar aquela carta e colocar no circuito dela, tá? Não é de lei. Tô usando a carta aqui, então você não pode pegar. Não é assim que funciona. Se eu for atacado e eu perder o ataque, eu posso perder a carta que já faz parte do meu circuito. É assim que funciona, tá? Existem no jogo duas cartas que não pertencem aos circuitos. A primeira é uma carta chamada curto-circuito. É uma carta do tipo de penalização. O jogador que pegá-la fica impossibilitado de, na rodada que ele pegou a carta, de realizar ataques. Tá? Então, ele só pode se defender, ele não pode atacar caso ele pegue a carta de curto-circuito. A segunda carta é uma carta chamada de aterramento. Ela é uma carta bônus, tá? Então é o power-up. O jogador que pegá-la poderá guardá-la para se proteger de algum ataque. Caso alguém decida tentar capturar um de seus elementos do circuito, jogando os dados e vencendo o duelo, mesmo assim não poderá capturar a carta que desejava. Você queima seu power-up para se defender. Tá? Caso o jogador que perdeu o duelo opte por usar essa carta de defesa. É basicamente isso que eu acabei de falar. Eu só pulei pela metade aqui. Tá? Por exemplo, fui atacado, só que eu não quero de jeito nenhum perder aquela carta. Então eu queimo meu power-up e falo, tem um enterramento aqui, ó. Você deu choque no fio terra. Enfim, você não pode pegar a minha carta porque eu queimei o power-up, que é isso. Assim que funciona. Na situação em que proferiu o ataque e perder o duelo, ou seja, não obtiver a maior pontuação, perde a carta que havia indicado no início do duelo sem a necessidade de que queime a carta de defesa. Então, por exemplo, eu tenho meu power-up, só que o cara me atacou e perdeu o duelo. Eu não preciso queimar meu power-up para defender a carta, porque eu ganhei o duelo, eu ainda vou ganhar uma carta. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Aí aqui tem um plano de aula, tudo certinho. Então, é mais ou menos, é bem simples a ideia do jogo. É um jogo de ataque e defesa, um Tower Defense, em que existem um power-up, um debuff, e vence o jogo quem conseguir completar primeiramente seu circuito, obviamente sabendo onde colocar cada componente. O interessante daqui é que a ideia de resistor, voltímetro, amperímetro do circuito, o circuito em série paralelo, que é uma coisa que bastante gente confunde, que é o série I e o paralelo. Série I, intensidade constante, paralelo, a voltagem é constante, voltagem, né? No caso, o ADDP é constante. Enfim, são várias coisas para dar uma retomada e dar uma quebrada. Né? Uma semana antes da prova, você revisa o assunto, o aluno já está de saco cheio e você usa o jogo para dar uma quebrada e para ver se de vez entra na cabeça dele de como que funciona um circuito. E o legal também é que, obviamente, nós conseguimos haver uma socialização entre eles também, né? Dependendo de como fiquem os grupos. Obviamente, no momento de pandemia agora é meio complicado, mas há um jeito de fazer isso. Sobre experiências, eu ainda não apliquei esse jogo, tá? Até porque eu não tive tempo, já que a gente está realmente em semana de prova e ainda não deu tempo de eu fazer tudo certinho isso daqui. Mas eu pretendo aplicar sim, tá? No colégio onde eu trabalho, nós temos um curso, uma disciplina de ensino tecnológico, né, que é providenciada pela Zoom Education. Né? Inclusive, eu sou o professor de ensino tecnológico. E dessa disciplina, existe lá a educação de robótica, montagem em STEAM com Lego, e existe o Snap Circuits, que são circuitos elétricos para os alunos do ensino fundamental 2, até o 9º ano, de 6º ao 9º ano. Então, eles aprendem desde o 9º ano, desde o 6º ano, com os componentes elétricos, de uma maneira bem, obviamente, na prática, né? Porque o Snap Circuits, ele tem lá e você consegue montar, né? Com um gerador elétrico, daí tem de tudo
de tudo básico que um circuito precisa para funcionar. Desde o começo, já no 7º ano, eles já aprendem associação de resistores, paralelo, em série, as lâmpadas com a divisão entre a DDP ou a divisão entre a intensidade da corrente, enfim, eles aprendem tudo isso. E, por consequência, como há o circuito já pronto para o ensino fundamental, acaba que é útil também para o ensino médio. Então, tudo isso daqui, que está aqui no jogo, minha pessoa, já mostrou para eles, mais ou menos do jeito que está aqui, só que, obviamente, na prática, porque a gente tem o Snap Circuits já pronto. Tem tudo pronto, tudo isolante, tudo bonitinho. Por exemplo, voltímetro colocado em paralelo ou amperímetro colocado em série, resistores colocados em paralelo, as lâmpadas colocadas em paralelos ou em série, já que as lâmpadas são resistores, enfim, tudo isso eu consigo mostrar para eles na prática, de um jeito bem simples, sem fazer muito, sem tomar muito tempo, tá? Então, o jogo seria mais um complemento para fim de bimestre, no meu caso, tá? Ou até antes de avaliação para dar uma quebrada, para não ter que ficar jogando conteúdo em cima deles. Depende do tempo que cada um tem. Tá? Mas, para quem não tem esse tipo de recurso, que, por exemplo, o meu é escola particular e tem um recurso porque já vem desde da grade deles. Mas a escola pública sabe que tem, tipo, 40, tem salas que tem 40 alunos, porque eu já trabalhei em sala com 40 alunos, e é completamente viável esse tipo de jogo, desde que consiga fazer uma bagunça organizada, né? Enfim, eu vou deixar o link, a descrição do vídeo do YouTube, vai estar no YouTube isso aqui, então vai estar na descrição. Para o professor eu vou mandar lá escrito também na descrição da atividade da faculdade, e se quiser dar uma olhada completa no artigo em si, tem bastante coisa aqui, que já é um artigo, uma tese, então tem bastante relatos aqui também, enfim, tá? E é isso, espero que tenha ficado claro, e é isso.